No Alesc em Dia dessa quarta-feira, você vai ver. Projetos de lei que beneficiam servidores públicos do Estado começam a tramitar na Alesc. Livro que homenageia os 20 anos da Lei das APAES é lançado com festa na Assembleia. Programa Parlamento Jovem segue com as vivências legislativas. Projeto que impede descontos em benefícios de estagiários que disputam eventos esportivos oficiais por Santa Catarina é aprovado em plenário. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Alesc em Dia. Boa tarde, o Alesc em Dia está no ar com os principais assuntos do Parlamento Catarinense. Começamos essa edição falando sobre a sessão ordinária dessa tarde. Começaram a tramitar hoje projetos que beneficiam servidores públicos estaduais. O que a gente pode destacar em relação a isso, Marcelo? O Executivo está mandando nas últimas semanas vários projetos que devem ser aprovados, pelo menos se não todos, a maioria deles, até o fim do ano pelos deputados. E a gente pode destacar aqui alguns projetos que tratam de criação de gratificações para servidores públicos de várias pastas do Executivo Estadual. A gente tem, por exemplo, uma proposta que cria uma gratificação para servidores da Secretaria de Infraestrutura do Estado, que na realidade nada mais faz do que resolver uma questão de uma defasagem salarial dos servidores desta pasta. Nós também temos uma gratificação que vai beneficiar 9 órgãos do Executivo, várias secretarias, algumas fundações, o IPREV, por exemplo, também será beneficiado, mas também temos projetos relativos à formação de planos de carreira para determinadas áreas do Executivo. Uma delas é um plano de carreira para o IMA, os servidores do IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente, que em 2017 se chamava Fátima e foi transformado para IMA e agora terá os servidores desse órgão, por essa proposta apresentada, terão o seu plano de carreira de cargos e salários. Lembrando, Alessandra, tem vários outros projetos que tratam de programas governamentais e a expectativa é que a maior parte deles seja aprovado, seja votado pelos deputados aqui em plenário e aprovado até o fim do ano. Afinal, agora em dezembro, a gente tem aí a reta final das atividades parlamentares no ano. Perfeito. Essa semana, Marcelo, é de comemoração aqui na Alesc pelos 20 anos da Lei das APAES, que garante o repasse de 1% do Fundo Social para as APAES do Estado. E ontem teve o lançamento do livro 20 anos da Lei das APAES, Histórias de Vida, Capítulos de Amor, da jornalista Juliana Vinhas. E foi uma noite cheia de emoção. Histórias singulares e plurais. Essas duas condições que parecem opostas se tornam complementares ao folhearmos as páginas do livro 20 anos da Lei das APAES, Histórias de Vida, Capítulos de Amor. O Vitor Hugo é um dos protagonistas. Hoje, com 15 anos, ele nasceu com paralisia cerebral e a condição transformou a família. Desde as fotos ali, quando nós chegamos, assim, é uma emoção muito grande. Quando a gente foi convidado para vir até aqui também, que realmente saiu o livro, sabe, que a gente não esperava, esse movimento todo foi bem maravilhoso. A emoção da família em fazer parte do livro fez com que eles viajassem de Concórdia para participar do lançamento oficial que aconteceu nesta terça-feira, 25 de novembro, na Alesc, em Florianópolis. A autora do livro, Juliana Vinhas, é também uma mãe atípica. A obra, que reúne 20 relatos de famílias catarinenses atendidas pelas APAES do Estado, é a sua quinta sobre o tema. Para a autora, as páginas são pura emoção. Todas as histórias são lindas, todas as histórias têm um pouco de emoção, muitos desafios, muitas alegrias, sobretudo muita vida. Elas mostram a importância e o direito das pessoas com deficiência de viverem e de viverem cada vez melhor, de viverem bem, de serem respeitadas e de serem amadas também. O impacto da Lei das APAES ficou claro pelo hall lotado para o lançamento do livro. A legislação é de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia. Ele foi o responsável por ampliar o Fundo Social, somando 1% na contribuição proveniente do ICMS e direcionar essa verba exclusivamente às APAES. Era muito difícil a gente imaginar que fosse possível fazer uma lei
e que depois de feita a lei que ela fosse duradoura. Eu não imaginava nem no melhor dos sonhos fazer a lei. Depois não imaginava que pudéssemos comemorar os 10 anos da lei. Comemoramos. E comemoramos agora 20 anos da lei. Uma lei duradoura, né, mas que é uma lei cheia de amor, cheia de boas intenções, cheia de solidariedade, de respeito e de carinho por essas pessoas que precisam tanto uns dos outros. Durante o lançamento do livro, o tapete vermelho da Lesc também virou palco. O aluno da APAE de Paulo Lopes, Abner Roger Fernandes, cantou. Já o grupo da APAE de São Ludgero mostrou com um espetáculo de dança que inclusão é um reflexo de nós mesmos. Esses capítulos de amor também podem ser vistos por quem vier até a Assembleia Legislativa. Algumas das fotos que preenchem o livro estão expostas no hall da Alesc e ficarão aqui disponíveis para visitação até o dia 28 de novembro. Marcelo, uma noite cheia de emoção e não poderia ser diferente, né? Um trabalho lindo da jornalista Juliana Vinhas e que celebra essa lei que é tão importante para as APAES, né? É porque se fala muito dos 20 anos, da comemoração, e o deputado Júlio Garcia deixou bem claro isso, né? Que o importante é mostrar de que forma isso impactou na vida das pessoas. E esse livro nada mais traz do que histórias de famílias, pessoas que são atendidas pelas APAES, e como a destinação deste 1% do Fundo Social impactou na vida dessas pessoas. Essa obra agora vai estar disponível para consulta nas APAES de todo o estado, nós temos quase 200 APAES aqui em Santa Catarina, e também, além, é claro, de mostrar, de ressaltar esse legado, existe um interesse, com essa semana de comemoração, de dar uma reativada, vamos dizer assim, no movimento apaiano, porque a necessidade de recursos públicos ainda é muito grande. O deputado Júlio Garcia, inclusive, falou ontem que agora é tentar caminhar na busca de mais recursos, menos burocracia, porque o serviço que as APAES fazem em todo o estado é essencial e o Estado sozinho, o poder público sozinho não consegue dar conta, precisa da ajuda da APAE. Sem dúvidas, e fica também o reforço do nosso convite para vocês visitarem aqui a exposição que traz os retratos, né, que são das histórias que são relatadas nesse livro que ficou tão bonito. E os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que trata da liberação de estagiários para participação em competições esportivas oficiais sem descontos no valor da bolsa de estágio ou de outro benefício. O estudante matriculado em uma instituição de ensino e que atue em estágio regular em Santa Catarina terá direito à dispensa do serviço para participar de competições esportivas sem descontos no valor da bolsa do estágio ou de outro benefício. É o que prevê o projeto de lei do deputado José Milton Schaeffer, aprovado pelos parlamentares em plenário e que segue para a sanção do governador. A norma vale para competições oficiais previstas no calendário anual da FESPORT, como os Jogos Escolares de Santa Catarina, por exemplo. Caso o projeto vire lei, o estagiário precisa apresentar um requerimento no local do estágio pelo menos 5 dias úteis antes do início da competição, com a documentação necessária. Quando voltar, o estagiário precisa apresentar comprovante da participação para garantir o direito. Hoje, quem está nos programas de estágio, muitas vezes, para poder participar de uma atividade esportiva, ele acaba perdendo, né, um pouco dos seus vencimentos ou impedido de participar de competições, às vezes para representar seu município ou outra instituição. Então, a ideia é que, com esse projeto, o jovem ele possa ser liberado para participar das atividades esportivas em competições, sem ter prejuízo do seu estágio, e com isso a gente espera oportunizar e incentivar também mais jovens a se envolverem nas atividades esportivas, que isso é muito bom, não só para a saúde deles, para comunidades que eles representam, mas também para a autoestima do nosso jovem que está formando seus valores, e o esporte ele tem um efeito muito positivo nessa área. E a Lesc está realizando nessa semana o Parlamento Jovem. Hoje, os 40 alunos que participam do programa apresentaram seus projetos de lei.
O programa Parlamento Jovem segue movimentando a Assembleia com debates, votações e análise de projetos apresentados pelos estudantes. Durante a manhã desta quarta-feira, 26, os jovens deputados apresentaram 8 propostas voltadas às áreas de educação, cultura, meio ambiente e segurança em atividades ao ar livre. O Parlamento Jovem é mais uma etapa dos trabalhos que nós desenvolvemos na Escola do Legislativo, com o intuito de nós formarmos, desde a criança até o adolescente, políticos com conhecimento de causa. E essa é a grande meta nossa aqui, é oferecer a eles as ferramentas necessárias para que eles entendam quais são as atribuições, quais são os ofícios, o dia a dia, como funcionam as tramitações das matérias e, acima de tudo, quais são os temas que são temas relevantes, legais e importantes para serem discutidos e encaminhados nos parlamentos. Então, esse conhecimento é um conhecimento ímpar, que dá a eles uma segurança muito grande para ingressarem também no mundo político. Uma das proposições aprovadas foi o programa Ciclo das Profissões, que ajuda os estudantes a identificar habilidades e escolher de forma mais consciente seu caminho profissional. Com esse projeto, a gente sai da escola já sabendo o rumo que a gente quer seguir. Muitas vezes a gente acaba pensando em uma profissão já tendo a ideia do financeiro dela, de quanto eu vou ganhar dentro daquela profissão, mas a gente esquece de todo o processo. A gente esquece dos dias e das noites estudando, a gente esquece do atendimento ao público nas áreas de saúde. Então, eu acho que com um projeto, a gente identifica quais são as nossas aptidões, quais são as nossas habilidades, e aí a gente tem um rumo mais certo. Outro projeto importante propõe a criação de um selo de segurança para empresas que oferecem atividades ao ar livre, garantindo qualidade, responsabilidade e proteção para quem participa. Hoje, a gente tem mais de 10 empresas de quadriciclo lá na nossa região e apenas uma tem todos os certificados, tem todos os regulamentos, alvarás de funcionamento, alvará de bombeiro e todos os protocolos. E eu acredito que, assim, se eu for fazer um passeio com a minha família em outro lugar, em outro estado, que nem a gente faz, eu quero fazer com a melhor empresa e com a empresa mais segura. Eu quero que vá toda a minha família e volte toda a minha família. Então a gente bate bastante nessa tecla. Além do turista ter uma experiência bem legal, ele tem que ter uma experiência bem segura, né? Os projetos seguem agora para análise e votação nas próximas etapas do Parlamento Jovem, em um processo que fortalece a participação, o conhecimento e o protagonismo dos estudantes catarinenses. Marcelo, esse programa é interessante porque os jovens vivenciam exatamente o que os deputados fazem aqui no dia a dia e também trazem boas ideias com esses projetos de lei, né? Muitos projetos, mais de 60 a gente pode afirmar, Alessandra, que foram sugeridos em edições anteriores do Parlamento Jovem, já foram aprovados aqui na Assembleia, se transformaram em lei. Para isso, é claro, um deputado tem que, digamos assim, adotar esse projeto e apresentá-lo, ele tem a tramitação normal pelas comissões e aí ele chega para votação em plenário. Amanhã, aqui neste plenário, os deputados jovens, os estudantes que estão participando desta edição do Parlamento Jovem, terão um grande momento, que é a realização da sessão plenária, quando eles vão votar os projetos que eles aprovaram nas comissões, vão poder usar a tribuna, vão poder usar o microfone de aparte, tudo aquilo que a gente vê numa sessão da Assembleia, que acontece aqui terças, quartas e quintas, amanhã os estudantes vão vivenciar na prática. Legal, e a gente vai cobrir com certeza, continuar com essa cobertura do Parlamento Jovem durante essa semana. E hora de saber o que é destaque nas redes sociais da LESC e dos deputados estaduais com a nossa colega Camila Levien. Olá! Um dos nossos destaques nas redes é uma proposta que promete menos burocracia em repasses de recursos. A LESC aprovou mudanças na Lei do Fundo Estadual de Assistência Social. Hoje, a legislação determina que a operação seja intermediada pelos fundos municipais de assistência social. Isso impede o envio direto de valores destinados por emendas parlamentares para instituições específicas, como as APAES. Com essa alteração que está prevista no projeto do governo do estado, sendo aprovada pela LESC, esses recursos agora vão poder ser destinados diretamente para as entidades beneficiadas. E agora vamos dar uma olhada no que está rolando no perfil dos nossos parlamentares. Hoje o deputado nas redes é o PP Colasso, do PP. O deputado compartilhou nas redes o repasse de verbas para auxiliar a AMA, a Associação de Pais e Amigos Autistas de Rio Rufino. A Vanessa, representante da associação, destacou no vídeo que o deputado é um padrinho da instituição e que é muito bom poder contar com
com alguém que acredita e valoriza a causa autista e também se coloca ao lado das famílias na construção de um futuro mais acessível e humano. E o Alesc nas redes de hoje fica por aqui, mas a gente segue com você no Instagram, TikTok e YouTube, onde você acompanha os movimentos do Legislativo em tempo real. E se você quer ler as informações, então vai lá na nossa agência de notícias, no link que está aqui na tela. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Marcelo, vamos repassar a agenda do resto da semana. Teremos audiências públicas. Teremos uma manhã importantíssima que vai ser aqui na Assembleia a partir das 2 da tarde. A gente, inclusive, vai trazer informações disso amanhã no Alesc em Dia, que é uma audiência pública que vai tratar da questão da violência contra a mulher, com foco no que aconteceu na última sexta-feira aqui em Florianópolis, quando a mestranda da UFSC, Catarina Casten, foi morta, foi estrangulada em uma trilha numa praia conhecida aqui do sul da ilha. Essa situação que ocorreu na última sexta-feira motivou a apresentação de um requerimento pela deputada Luciane Carminati, que foi aprovado pela Comissão de Trabalho, e com isso amanhã, às 2 da tarde, teremos essa audiência pública. Na sexta-feira, teremos uma outra audiência pública, porém essa será em São Bento do Sul, no Planalto Norte. Lá será discutida sobre a instalação de uma escola cívico-militar no município. Essa audiência será a partir das 7 da noite, lá em São Bento do Sul. Lembrando que esses 2 eventos terão transmissão ao vivo da TVAL e pelo nosso canal no YouTube. E hoje à noite ainda a gente tem, daqui a pouquinho às 7 horas, lá em Lages, no Teatro Marajoara, a sessão em comemoração aos 295 anos de fundação de Lages. Agenda repassada e assim finalizamos o nosso Alesc em Dia de hoje. Nosso encontro está marcado todas terças, quartas e quintas na TVAL e também no nosso canal do YouTube. Boa tarde. Boa tarde.